Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Português do Tavares. E hoje nós vamos falar sobre os verbos. Essa é a nossa terceira live a respeito de verbos. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que já vimos trabalhando essa é a terceira live, né? Sobre verbos. Sejam todos bem-vindos e a gente vai começar. Eu já estou compartilhando a tela com vocês. Então, vamos lá. Excelente. Então, hoje nós vamos ver basicamente o modo imperativo e vamos fazer outras observações muito importantes a respeito do verbo. Muito bem. Então, vamos lá. Agora nós vamos ver, primeiramente, nós vamos ver o modo imperativo. Então, o modo imperativo ele se forma da seguinte maneira. A segunda pessoa do singular, tu, e a segunda do plural, vós, derivam das pessoas correspondentes do presente do indicativo. Então, basicamente é assim. Olá, Tainara, boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá? Logo o primeiro link, é um link do Zoom, e você, então, tem acesso aqui à nossa aula. Tá? Hoje nós vamos ter a nossa terceira aula sobre verbo, ok? E hoje nós estamos vendo o modo imperativo. Então, basicamente, se você sabe conjugar o presente do indicativo e o presente subjuntivo, você tem como conjugar o imperativo, afirmativo e negativo, porque o modo imperativo vem do presente, do indicativo e do subjuntivo. Então, a segunda pessoa do singular, tu, e a segunda pessoa do plural, o vós, derivam das pessoas correspondentes do presente do indicativo, suprimindo-se a letra S, é só retirar a letra S. As demais pessoas, todas elas, você, nós e vocês, vêm do presente subjuntivo. Então, sempre eu falo para os meus alunos, todo modo imperativo vem do presente do subjuntivo. Quais são as exceções? São justamente as segundas pessoas do imperativo afirmativo, que vem do presente do indicativo, retirando-se a letra S. Então, ok. E o imperativo negativo? Ele não apresenta em português formas especiais. As suas pessoas são idênticas, iguais, sem tirar nem pôr às pessoas do presente do subjuntivo. Muito bem, então vamos ver aqui a formação. Então, vamos conjugar primeiramente, e eu pego o verbo dizer, que é um verbo irregular. Olá, Rafa, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá? É logo o primeiro link que está disponível, tá? Então, vamos conjugar, a gente usa o verbo dizer como paradigma para o imperativo, justamente por ser um verbo irregular, tá? Então, por exemplo, o verbo dizer no presente do indicativo. Eu digo, tu dizes, ele diz, dizemos, dizer, eles dizem. E do presente subjuntivo, que eu diga, digas, diga, digamos, digais, que eles digam. Olá, Matheus. Boa noite. Nós estamos conectados. Matheus! Seja bem-vindo, Matheus. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Então, se você quiser participar, clica lá no link da bio, tá? Você será muito bem-vindo. É um link do Zoom, tá? Muito bem. Então, e hoje nós estamos vendo o modo imperativo. É um dos aspectos que a gente vai estudar hoje, o modo imperativo. Então, vejam lá. Como é que eu conjugo o imperativo afirmativo? Obviamente, as primeiras pessoas não existem no imperativo. Tá ok? Olá, Albuquerque.
Seja bem-vindo. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Seja bem-vindo. Então, por exemplo, para você conjugar o imperativo, as segundas pessoas vêm do presente do indicativo retirando-se a letra S. Então, tu dizes no presente do indicativo, no imperativo, dize tu. Dizeis no presente do indicativo, dizei vós no imperativo afirmativo. Todas as outras pessoas, notem que elas vêm do presente subjuntivo. Notem que eu coloquei tudo em verde, tudo aquilo que forma o imperativo afirmativo. Tá ok? Excelente. E o imperativo negativo? Ele vem completamente do presente do subjuntivo. Obviamente, excetuando-se a primeira pessoa. Então, não digas tu, não diga você, não digamos nós, não digais vós, não digam vocês. E o imperativo afirmativo, dize tu, diga você, digamos nós, dizei vós, digam vocês. Excelente. Muito bem. A única exceção a isso, a essa regra, é o verbo ser. No imperativo afirmativo, ele faz excepcionalmente nas segundas pessoas, se tu e sede vós. Todas as outras pessoas são idênticas ao subjuntivo. Então, o imperativo afirmativo do verbo ser é se tu, seja você, sejamos nós, sede vós, sejam vocês. Então, excepcionalmente, o imperativo afirmativo do verbo ser, ele não vem do presente, as segundas pessoas, né? Não vem do presente do indicativo. Tá ok, pessoal? É isso. E o presente o imperativo negativo, ele vem totalmente igualzinho, sem tirar nem pôr, do presente subjuntivo. Então, não sejas tu, não seja você, não sejamos nós, não sejais vós, não sejam vocês. Ok, é a única observação, digamos assim, é a única exceção do imperativo, é o verbo ser, tá, pessoal? Ótimo, excelente. Agora, vamos a algumas observações. É comum que se confundam tempos compostos e locução verbal. Muito cuidado aqui, pessoal. Muito cuidado. Então, vejam lá. O que são tempos compostos? São as formas verbais compostas formadas pelos auxiliares ter ou haver, que formam os tempos do indicativo, quer dizer, o pretérito perfeito composto do indicativo, o mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito, isso no modo indicativo, e o subjuntivo, que são as formas compostas, são o pretérito perfeito, o mais que perfeito e o futuro composto do subjuntivo. Então, tempo composto é formado com ter e haver, como auxiliar. Agora, o que é uma locução verbal? É a estrutura que combina diversas formas de um verbo auxiliar com o infinitivo ou gerúndio de outro verbo que se chama verbo principal. Então, nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, vejam os exemplos que eu coloquei aí. Ó. Eu hei de estudar com afinco. Verbo eu hei de estudar. Aqui eu tenho uma locução verbal, porque eu tenho verbo, preposição, verbo. Notem, verbo, preposição, verbo. Muito bem. Verbo auxiliar e verbo principal, né? Esse VA, verbo auxiliar, e o VP, verbo principal. Devemos estudar com afinco. Então, o verbo auxiliar, dever, e o principal, estudar. Estou estudando. É como se eu dissesse estou a estudar. Então, nós temos verbo, preposição, verbo. Na locução verbal, estou estudando. É como se eu tivesse verbo, preposição, verbo. Comecei a estudar. Verbo, preposição, verbo. Locução verbal. Então, qual é a distinção entre tempo composto e locução verbal? A locução verbal, eu tenho um verbo, preposição, verbo, ou dois verbos. E no tempo composto, eu terei necessariamente como auxiliar ter e haver. Ok?
Muito bem. Outra confusão bastante comum é quando há dois verbos justapostos, quer dizer, um verbo ao lado do outro, que não constituem uma locução verbal. Eles, na verdade, isso ocorre quando cada um desses verbos se encontra em orações diferentes e eles apresentam também sujeitos diferentes. Então, vamos ver o exemplo que eu coloquei aí. São verbos justapostos, eles não são nem locução verbal, nem tempo composto. Então, viram sair Luiz de sala. Então, o sujeito de viram, eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural sem o sujeito expresso, eu tenho um sujeito indeterminado na terceira pessoa. Mas quem é que saiu de sala? Luiz. Então, cada verbo tem um sujeito distinto. Viram-no sair de sala. De novo, viram sair Luiz de sala e viram-no sair de sala. Esse no é justamente o sujeito do verbo sair. Muita atenção, tá? Aqui eu tenho verbos justapostos. Cada um deles faz parte de uma oração distinta, diferente. Pelo fato deles estarem um ao lado do outro, nós chamamos de verbos justapostos. Um está ao lado do outro. Então, veja a observação aí. Observemos que o sujeito do verbo ver é indeterminado e o do verbo sair é Luiz. Portanto, esses verbos não constituem locução verbal, mas somente verbos justapostos, isto é, verbos que estão um ao lado do outro e que estão em orações diferentes. Neste caso, eles têm, além de estar em orações diferentes, eles têm sujeitos diferentes. Vamos ver outros exemplos. O professor fez os alunos enxergarem a verdade. Eu poderia ter assim, ou o professor fez enxergar os alunos a verdade. Eu poderia ter o sujeito pós-posto ao verbo. Então, os verbos ficariam justapostos. Então, não formam locução verbal, porque cada verbo pertence a uma oração diferente. O professor fê-los enxergar a verdade. Novamente, eu só estou repetindo, substituindo os alunos pelo pronome oblíquo. Tá ok? Excelente, muito bem. Então, agora a gente vai ver alguns exercícios, tá? Algumas questões de concursos, tá? A maioria desses exercícios de fixação que eu coloquei são de concursos. Eu só não os nomeei, tá? Então, vamos lá. Marque o erro de flexão verbal. Atenção a essa questão, pessoal. Teus amigos só veem problemas na empresa. Terceira pessoa do plural do verbo ver. Eles vêm. Está correto. Eles vêm cedo para o trabalho. Aqui é verbo vir. Na terceira pessoa do plural, nós temos esse acento, que é chamado de acento diferencial morfológico. Por que morfológico? Porque ele faz a distinção, ele é diferencial porque ele faz a distinção entre a terceira pessoa do plural e a terceira do singular. Se fosse singular, ele vem, nós não teríamos o acento. No plural, nós colocamos o acento diferencial morfológico. Então, essa frase também está correta. Se nós virmos a solução, enxergarmos a solução, a brincadeira perderá a graça. Então, aqui o verbo ver, muito cuidado, ver é vir, no futuro subjuntivo, ver é vir no futuro subjuntivo, e vir é vier, quando eu vier, e o verbo ver é quando eu vir. Então, ver é vir é vier. Memoriza. Ver é vir é vier, no futuro subjuntivo. Ver é vir é vier. E, por último, nós temos a letra D. Olha o que ele diz. Viemos agora tentar um acordo. Atenção, viemos não é presente. No presente, o verbo vir é nós vimos agora tentar um acordo. Então, o erro de flexão é a letra D de dado. Viemos é pretérito perfeito. Nós viemos ontem. Nós viemos mais cedo. Mas agora nós vimos. Hoje nós vimos. Agora nós vimos. Isso é presente. Pretérito perfeito, nós viemos.
presente, nós vimos. Fica ligado, porque diversas questões, inclusive da SpaceX, já explorou essa dúvida que a gente tem com o verbo vir. Tá ok? Presente, pretérito perfeito. Então, presente nós vimos, pretérito perfeito, nós viemos. Excelente. Assinale as alternativas que preenchem corretamente as lacunas. Então, nós temos aí modo imperativo. Então, vamos lá. Notem que a gente vai, esse exercício a gente vai fazendo por eliminação. Então, eu amo, tu amas. Então, para ser tu, precisa ser a letra B, né? Ama tu. A letra C, ama tu. Letra D, ama tu. Ame é ame você. E amai, amai vós. Então, vamos ver se todos obedecem, precisam obedecer todas as pessoas, as mesmas pessoas, sempre a mesma pessoa. Então, eu vou ter, como tem 3 alternativas, ama, eu vou tentar a segunda pessoa. Então, vamos lá. Ama o próximo. Aí, se eu quero o verbo obedecer na segunda pessoa, eu amo, tu amas. Então, perdão, o verbo obedecer. Eu obedeço, tu obedeces. Então, obedece tu, no imperativo. Então, já mata a letra B e a letra C. Só nos sobra a letra D. E não sigas tu. Então, a resposta está aí. Resposta letra D de dado. Ok? Então, a gente faz por eliminação. Veja, observe que eu fiz o seguinte. Eu olhei 3 alternativas do verbo amar são na segunda, o imperativo no imperativo afirmativo, na segunda pessoa do singular, ama tu. Né? Então, a partir daí, eu fui conjugando todos os outros na segunda pessoa. Então, ama tu, o próximo, obedece aos preceitos cristãos e não sigas. Note que aí nós temos o imperativo negativo, não sigas. E o imperativo negativo é igual ao presente subjuntivo, não sigas tu. Excelente, vamos para a próxima. Novamente, imperativo. Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas. O verbo crer. Vamos lá. Ah, já tem lá. Papapá em ti. Ti é segunda pessoa, tá? Então, vamos ver o modo imperativo na segunda pessoa. Vamos ver. Eu creio, tu crês. Então, a gente elimina todas, só nos resta B e E. Crê em ti, mas nem sempre modo imperativo negativo, nem sempre duvides dos outros. Então, a resposta é letra E. Excelente, muito bom. Quantas locuções... Olha aí, o número de locuções. Quantas locuções verbais encontram-se no texto abaixo? Às 18 horas, os alunos começaram a entrar. Eu tenho verbo, preposição, verbo. Então, eu tenho uma locução verbal. 1. No pátio da escola para assistirem à palestra. Muitos deles tentavam ocupar. Quem é que tenta? Muitos, né? Muitos deles. Quem é que ocupa? Muitos deles. Então, eu tenho 2 verbos com o mesmo sujeito e os 2 verbos estão na mesma oração. Então, eu tenho uma locução verbal. 2. Tentavam ocupar os primeiros lugares devido à curiosidade pelo tema. Devemos desistir dos sonhos? Claro que não! Devemos desistir é uma locução verbal. Então, nós temos 3 locuções verbais. Resposta, letra B de bola. Muito bem. Agora, essa é uma questão da SpaceX. Tá ok, pessoal? Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Não nos... Vamos lá. O que não nos diz respeito? Os motivos.
Então, os motivos é sujeito. Os motivos não nos dizem respeito. Precisa ter cuidado, sujeito pós-posto. Cuidado com sujeito pós-posto, pessoal. Cuidado com sujeito pós-posto. Eles nos enganam. Se o sujeito está depois, o verbo necessariamente precisa concordar com o sujeito. Então, os motivos não nos dizem respeito. Não nos dizem respeito os motivos que... Então, tem o pronome relativo e o verbo vai concordar com o motivo. Então, não nos dizem respeito os motivos que conduzirão. Já matou. Oh, meu Deus. Já matou. Resposta, letra B de bola. Vamos só completar. Não nos dizem respeito os motivos, não nos dizem respeito, e os motivos que conduzirão. Então, os motivos conduzirão. O verbo conduzir tem que concordar com o pronome relativo. E como o pronome relativo concorda com os faz referência a motivos, ele vai ter que ficar no plural. Conduzirão os homens a aderirem. Então, a aderirem, concordando com homens, à causa. Excelente. Mais uma questãozinha específica. Marque a alternativa em que há um verbo essencialmente pronominal. O que é um verbo essencialmente pronominal? Existem dois tipos de verbos que são chamados ou os verbos pronominais, né? Aqueles que não vivem ou não sobrevivem sem o pronome. Por exemplo, o verbo suicidar-se. É um verbo essencialmente pronominal. E por quê, Tavares? Tira o pronome se. Alguém suicida alguém? Não. Então, necessariamente o pronome tem que estar no verbo. Nós chamamos esse pronome de PIV, parte integrante do verbo, ou partícula integrante do verbo. Tá ok, pessoal? Então, o verbo suicidar-se é um verbo pronominal. Vamos lá. A partir dessa definição, nós já podemos... Olá, Rejane, boa noite. Nós estamos conectados no link da bio, ok? Excelente. Então, vamos lá. Vamos observar os verbos que estão aí. Nós temos sentia, se alguém pode sentir algo. Então, não precisa do pronome. Santos doía-se, quer dizer, doía-se de ser um objeto aos olhos de Dona Laurinha. Ele doía a si mesmo, nós temos aí um pronome reflexivo. E o verbo doer, ele não precisa ser necessariamente pronominal. Então, não é um verbo essencialmente pronominal. Agora, veja a letra C. Não propriamente em queixar-se. Eu posso queixar alguém? Eu posso ser queixado por alguém? Não, não faz absolutamente nenhum sentido. Agora, quem se queixa de algo. O verbo queixar-se é essencialmente pronominal. Esse se do verbo queixar-se é PIV, partícula integrante do verbo, ou parte integrante do verbo. Então, a resposta é justamente a letra C. Excelente. Muito bem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a nossa próxima live, semana que vem. E a partir da semana que vem, nós já vamos retomar questões recorrentes da SpaceX. Então, eu vou fazer um apanhado das questões SpaceX e vamos explorá-las na nossa live. Não se esqueça que todas as minhas lives até hoje, inclusive verbo 1, 2 e 3 agora, né? Você pode ter acesso no canal do YouTube, Português do Tavares. Tá ok?
Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela assistência e até a próxima. Grande abraço.